Bem-vindo a mais um vídeo do Black Hill Ninja. Hoje eu estou trazendo para vocês como é que você consegue pegar um campo de ID do MongoDB e dessa informação do ID você consegue trazer dali de dentro, a rede que parece não ter nada dentro, né? Tem ali dentro a informação do timestamp de quando foi criado aquele registro, aquele documento. Vou mostrar para vocês o passo a passo aí, qual é a lógica por trás desse processo, e assim você vai conseguir sempre ter essa informação, não importa se dentro daquela coleção existe ou não uma coluna já propriamente dita. Tá bom? Vem comigo, deixa eu te mostrar como é que funciona. Então, para você que não sabe muito ali de MongoDB, que está se acostumando ainda com esse banco de dados, que é um NoSQL, ele, por natureza, se você não fizer nada de configuração em relação a isso, ele vai ter lá dentro, para todos os registros, todos os documentos que você registrar lá dentro, ele vai ter um campo chamado ID que é autogerado pelo banco. Esse ID ele vai criar ali baseado em algumas regras que ele cria, que ele tem, né? E esse campo de ID, a gente tem algumas informações importantes ali dentro, e o que eu vou mostrar para você hoje é como a gente consegue recuperar a data que aquele registro, que aquele documento foi criado com esse ID. Então a gente vai conseguir quebrar esse ID para recuperar essa data. Eu estou utilizando aqui o MongoDB do próprio servidor Alteryx para que a gente consiga dar uma olhada em como isso acontece, mas isso vai servir para qualquer MongoDB aí que você tenha que fazer acesso, tá bom? Então vamos dar uma olhadinha aqui. Eu estou pegando dentro aqui do MongoDB do server que eu estou olhando a tabela de resultados. Dentro da tabela de resultados você vê que eu não tenho uma coluna, né, de timestamp, uma coluna que me diga quando que aquele registro foi criado. E digamos que eu preciso saber isso. Eu preciso ter essa informação. Aqui, e no Outlook, se você reparar que você tem essa opção aqui de Include Mongo ID Field, quando você usa essa ferramenta de MongoDB. E com essa ferramenta aqui, com essa opção configurada, você vai sempre retornar esta coluna aqui, que é a coluna do ID, essa coluna autogerada pelo banco, como eu comentei. Com essa coluna, a gente consegue criar uma lógica que vai fazer essa conversão, vai puxar de dentro desse ID o timestamp. Como é que a gente faz isso? Eu coloquei aqui uma ferramenta de fórmula logo na sequência, onde eu vou estar explicando passo a passo. Você poderia até fazer uma fórmula só que vai estar apresentando toda essa lógica dentro. Mas aqui eu quis fazer separadinho, bonitinho, para que você consiga ver melhor o passo a passo. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é pegar de dentro desse campo de ID, desse campo que é o underline ID, eu preciso pegar de dentro do código que tem aqui dentro, que é um hexadecimal. Eu preciso pegar de dentro desse código que vem aqui os 8 primeiros dígitos, porque esses 8 primeiros dígitos são os dígitos em hexadecimal que são correspondentes ao tempo, ou seja, que vão me ajudar a construir o timestamp. Você vai entender o que eu quero dizer daqui a pouco. Então, o que eu tenho que fazer? Eu preciso extrair daqui esses 8 primeiros dígitos do ID propriamente, porque como você vê, no campo vem mais algumas informações aqui, como esse cifrão, OID, então você vê que tem algumas informações ali a mais. Mas eu preciso só dos 8 dígitos desse ID. Como eu faço isso? Eu aqui optei por fazer um regex replace, então estou botando ali qual é o meu padrão desse campo, que é esse padrão aqui, e eu estou botando como meu grupo de seleção esses 8 primeiros dígitos aqui, quando já começa ali o meu ID propriamente, tá? E eu estou selecionando só justamente esse grupo de seleção. Beleza, feito isso, eu vou ter então os meus 8 primeiros dígitos, que é a primeira etapa do que a gente precisa. Feito isso, tendo esses 8 primeiros dígitos, a gente vai para o segundo passo. O segundo passo, como eu falei, esse ID todo nada mais é do que um hexadecimal. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esses 8 primeiros dígitos que estão em hexadecimal e vou convertê-los para um número decimal. Assim, eu vou conseguir tirar aí esses caracteres como F, D, A, enfim, que são características do hexadecimal,
para fazer um número inteiro em decimal. Beleza? Feito, eu faço apenas isso, na verdade, aqui nessa minha segunda etapa. E aí a gente vai para a terceira e última etapa, que é quando a gente pega propriamente a data lá de dentro, o timestamp desse registro, desse documento. Como é que a gente vai fazer? O MongoDB, ele entende que a data inicial dentro dele é a de 1º de janeiro de 1970. Quando a gente faz essa conversão do hexadecimal para o decimal, o que ele está te dando não é a data. O que ele está te dando é a quantidade em segundos desde essa data inicial de 1º de janeiro de 1970. Então, é como se eu estivesse ali te dando quanto tempo se passou desde essa data inicial que o Mongo entende, tá? Esse é padrão do Mongo, que ele entende que seria a data inicial do sistema dele. Tá? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer agora um datetime add, que a gente vai adicionar, então, desde essa data inicial do Mongo, que é de 1º de janeiro de 1970, essa convenção que existe dentro do Mongo, de ser essa data inicial. Então, você vai pegar essa data e vai adicionar a quantidade de segundos que você conseguiu pegar aí do seu campo do ID. Então, o que a gente está fazendo aqui? A gente está botando essa data inicial do Mongo, como falei, é uma convenção. O Mongo trabalha com essa data inicial, não importa se é o Mongo aqui do servidor ou se é qualquer outro Mongo, tá? Então, a gente está falando de colocar primeiro essa data inicial, que é a que vai servir de referência. Depois, a gente vai colocar qual é o número, né? Então, eu estou pegando aquele número ali que eu converti de hexadecimal, que, como eu falei para vocês, ali dentro tem a quantidade de segundos que se passaram desde a data inicial. Então, eu pego esse número aqui, que vai ser o que eu vou adicionar a essa data, e depois eu vou colocar aqui qual é a métrica, que são os segundos, como eu falei. Isso vai fazer com que ele crie uma data, que vai ser esse cálculo aqui, e essa data vai ser exatamente o seu timestamp. Então, quando que aquela coleção, quando aquele documento, né, aquele registro foi criado dentro da sua coleção ali do MongoDB. Só fica atento que essa data que vai vir está em UTC, tá bom? Então ali no time zone 00, então se você precisa ter certinho ali, né, qual é o time zone para que você faça outros cálculos depois, por algum motivo, então você precisa aí fazer mais aí um datetime add, talvez, para colocar no time zone que você quer, tá bom? Mas assim, com isso, você vai conseguir então gerar uma coluna como essa aqui, que é a coluna que vai trazer para você o seu timestamp. Então, após todo esse cálculo, ele criou aquela coluna de date, que é o último passo ali que a gente viu, e vai estar me retornando esse timestamp. Espero que você tenha gostado desse vídeo, desse luz para você. Agora aí com essa informação, você vai ter essa possibilidade de sempre ter certinho qual é o timestamp do seu registro. Isso pode te salvar muitas vezes, tá? Muitas informações que às vezes a gente está ali tentando checar e às vezes vem numa coleção que você não tem um timestamp que te faça uma ordem cronológica que te ajude a identificar problemas ou qualquer coisa assim. E agora você consegue só trazendo o ID. Se você ainda está com uma certa dúvida ali, um certo receio, digamos assim, se isso funciona de verdade, é muito simples. Pega aí uma outra tabela, uma outra coleção, na verdade, que tenha já um campo de timestamp ali, de quando o registro foi criado, aplica essa mesma lógica que você viu no vídeo para essa coleção, compara aí os dois campos, que muito provavelmente a única diferença que você vai encontrar vai ser talvez a hora, porque como eu falei, a hora que vem dessa conversão que você traz é na UTC, assim, o time zone propriamente. É bem possível que no que você está olhando do MongoDB, né, nesse campo já criado, tenha o time zone ali. Então, vai ter só essa diferença. Você pode fazer, como eu falei, fazer o datetime add ali, trazendo a sua time zone, mas você vai com certeza achar sendo o mesmo horário no final, quando você ajustar os time zones. Tá bom? Espero ter gostado desse vídeo, como eu já falei, e fica aquele abraço. Até mais. Tchau, tchau.